Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod Furando a Bolha, o quadro novo do Altispod, onde a gente vai falar de entretenimento, vai bater um papo sobre ciência, sobre artes, sobre música, pode ser fofoca, gente, fofoca até da vizinha. A gente só não vai falar de coisa séria, né? A gente não vai falar sobre apenas autismo. Por quê? Porque nem só de autismo vivemos nós da bolha azul, minha gente. Por quê? Porque as mães estão cansadas, porque os professores estão numa panela de pressão, porque os profissionais estão aqui, ó, pelas tampas, estão pela nossa saúde mental. Eu criei este quadro para a gente desaluviar a cabeça. A gente busca outros assuntos também para espairecer. E aí eu pensei, por que não aqui dentro do Altispod, não é mesmo? Se essa comunidade aqui, ela é para ser uma rede de apoio, a rede de apoio também faz parte de o quê? Espairecer. Então, o Furando a Bolha, ele veio para isso. Então, se você está aí nos assistindo, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, curte, compartilha. Se quiser e puder, torne-se membro do canal. Também é uma forma de apoiar o conteúdo. E, aliás, falando em apoiar o conteúdo, vamos falar do IEPSIS. O IEPSIS é um instituto de capacitação para pais e profissionais sobre autismo e neurodiversidades. Lá tem pós-graduação em análise do comportamento, tem cursos, agora, inclusive, gente, está lançando um curso de assistente terapêutico, saindo fresquinho, tá? Sob supervisão da Daniela Canovas, que é, assim, uma analista do comportamento, assim, incrível. Eu acho que no Brasil ela tá, se eu vou chutar aqui, entre as 5 melhores, tá? PCBA D, então, assim, uma certificação riquíssima, né? Então, acabou de lançar o curso. Então, tem cursos livres para pais, profissionais, auxiliares de sala, para que vocês tomem frente aí nas estimulações dos filhos de vocês. A gente sabe que a gente tem que lutar por políticas públicas, a gente sabe que tem que lutar aí pela cobertura de convênios para os privilegiados que podem pagar, né? Mas até o ideal, a gente sabe também que a gente tem o hoje, e o que a gente pode fazer hoje é estudar e capacitar. Então, o IEPS, ele traz muitos cursos acessíveis, cursos técnicos mais curtinhos, para agora, assim, para já. Então, vamos dar uma olhadinha. Enquanto a gente estiver aqui no nosso bate-papo, vai ficar passando o QR Code aqui para vocês, para conferirem lá no perfil. Não deixem de dar uma olhadinha, tá bom? Então, vamos ao nosso bate-papo de hoje, que assim, um tema vai ser, não sei o que a gente vai falar, nós vamos falar de tudo, gente. Esse cara é um ícone. Para você aí da minha faixa etária, mais ou menos, que esse canal aqui, eu acho que é tudo mais ou menos, 35 mais, 40 mais. Eu daqui a pouco faço 40 e lembro muito bem dele, não tem como lembrar, gente. É icônico. Quem aqui não lembra do garoto propaganda da C&A? Sim, aquele cara que, assim, arregalava o olhão com um sorrisão, dançando na abertura da C&A. Na verdade, do que eu me lembro, o primeiro negro garoto propaganda, e é isso aqui também nós vamos conversar com ele. De uma marca relevante. Não me lembro de ter visto outro tão cedo ainda, hein? E ficou tempo na TV, hein? Ele é ator, cantor, vendedor, é vendedor mesmo, gente. Vendedor e tá aí trabalhando com vendas desde que eu me lembro de C&A, provavelmente ainda antes disso. E até hoje, né, falaremos que ele tem um projeto, inclusive, de curso para ensinar a vender, né? Ele
Tem também tem projetos aí ambientalistas. Então vamos conversar, recebam com muito carinho. Sebastian, uma salva de palmas! Gente, a voz do cara, dá licença, né? O cara chega chegando. Olha só. Olá, Mirela, você é muito gentil, generosa. Eu não sei se eu mereço, mas eu agradeço. A voz continua a mesma e os cabelos também continuam os mesmos. Ou a falta O deles. slogan é assim, lembra da minha voz? Ela continua a mesma. Mas os meus cabelos, Exato. você nunca viu e nem vai vê-los. Cara, tá igualzinho. O tempo não passa para você, Sebastian. O tempo, na verdade, ele é uma grande ilusão. Nós colocamos um relógio no pulso, metrificamos os dias, as horas, os meses, os anos e estabelecemos aí normas de conduta para que nós possamos agir conforme a métrica. Ah, você tem X idade, então você tem X movimento. Ah, você consegue fazer X atividade física, é porque você tem idade Y. Agora, só que o corpo não sabe que o corpo tem aquela idade, então a gente pode usá-lo conforme o nosso desejo. Mas quando nós começamos a dizer para o corpo, você está velho, você está acabado, você está rodado, ele vai começar a entender que você tem razão, porque nós somos profetas de tudo aquilo que nós falamos. Então, eu creio que nós devamos tomar consciência e bastante regência sobre tudo que falamos, pensamos e sentimos. E o meu sentimento é de eternidade, pois a eternidade se faz dos momentos presentes bem vividos. Ontem será ontem, amanhã nunca veio, mas agora, nesse exato momento, que estamos diante desse condensador, com essas câmeras, essa luz e a atenção das pessoas, é o nosso melhor momento. Gente, ele já me deu várias chamadinhas aqui de eu ficar falando palavrinhas pessimistas e ele não faça isso, não seja profeta, né, do seu futuro. Posso corrigir? Pode. Faça isso. Mas faça tudo o que você quiser fazer, mas faça com consciência de que isso vai ter uma consequência, sempre. Então, nós temos que entender que quem está debaixo da ponte está porque ela construiu esse ambiente para que isso ocorresse. E para quem esteja num castelo, ou quem quer que esteja onde quer estar, nós somos o roteirista, o protagonista da nossa história. Muitos momentos nós terceirizamos, nós dizemos que é o papá, nós dizemos que é o vento, nós dizemos que é o fulano, ciclano, beltrano, e eximimos a responsabilidade de que nós somos a primeira pessoa da cena. É que nós somos o roteirista e nós somos os atores desse roteiro que nós construímos. Nós assumimos a nossa parte de responsabilidade, né? Responsabilizamos várias coisas, o entorno, o acaso, não é parte, somos inteiro. Inteiro. Ah lá, tá vendo? Não dou uma dentro com ele, gente. Não dou uma dentro. Claro que dá, claro que Tá dá. brincando. Claro que dá, porque só o fato de você me dar a chance de poder estar aqui diante de você, podendo vocalizar essas ideias, você já está co-criando um ambiente muito adequado para quem nos ouve e para quem está emitindo, que somos nós, as ideias, não? Olha, Sebastião, o mundo, assim, é uma coisa muito doida, porque nunca na minha vida eu poderia imaginar que um dia eu estaria aqui sentada conversando com você. Porque, tipo, pra mim é muito vívida, assim, as imagens que eu tenho na minha cabeça de te assistir na TV. Você imaginou. Por isso que eu estou aqui. Eu sou fruto da sua imaginação. Você co-criou e eu estou aqui. Vamos colocar na TV as cenas? Tá no jeito aí, Wagner? Dá pra pôr? Pra gente relembrar, pessoal, esse cara aqui mitando, né? O cara mitou, sério. Tipo, não, e fora que nós vamos colocar aqui no YouTube o que apareceu dele. As propagandas. É dele.
pra vocês eu vou cantar. O que é o abuso seria? São dias completas pra você abusar. Sempre que na TV ou no rádio você escutar. Abuso seria. Essa bola vai pegar. Abuso seria. Aguarde! Dia 9 de abril estream as melhores ofertas. No primeiro, abuse e use. É isso aí, você não deve por esperar. O ano todo vai ter oferta cheia. No Abuse e Use vai ser fácil comprar. O difícil vai ser, quero ver você me acompanhar. Abuse e Use cheia. Abuse e Use cheia. Tá fraco. Tudo de novo! Abuse e Use cheia. Abuse e Use cheia. Meu, como disse, é o primeiro TikToker do Brasil, total, né? Lançou o TikTok. Meu, que fantástico, que demais. Meu, porque você canta, dança, atua. Dublo, que nessa voz aí é do Josias Damasceno. Eu dublei a voz dele nessa ocasião. Você dublou. É. Nossa, que esse encaixe perfeito ainda, dançando. Foi uma dublagem que eu fiz. E eu vou contar uma história para você desse momento. Foi um ano onde todo o povo brasileiro teve depressão. Todo o povo brasileiro tinha 50 cruzados no bolso. O governo sequestrou todo o dinheiro do povo brasileiro. Foi 90? Então, eu fui um antítese. Onde as pessoas estavam tristes, eu apareci de olho arregalado, com uma energia vibrante, com uma banda atrás, e convidando as pessoas ao êxtase da loucura da compra, do bem-estar, né? A experiência de ligar uma marca a uma sensação, e isso transformou toda a comunicação brasileira. Naquele momento, a partir daquele momento. Já tinha sido feito o bloqueio? Já? Não, quando saiu o bloqueio, assim, os filmes foram feitos, tudo estava pronto já. E logo no lançamento do filme, todos os bloqueios já haviam sido estabelecidos. Então, ninguém tinha capacidade, condições de produzir e fazer absolutamente nada. Somente nós estávamos com ele pronto. Estava a campanha do ano inteiro pronta. Então já tinha informação privilegiada. Pode ser? Eu tô supondo, tá, gente? Estou fazendo uma teoria da conspiração por minha parte aqui, que havia informação privilegiada, porque se antecipou tudo dessa forma. Tipo assim, aquela teoria do pão e circo, que o governo é, assim, PhD em fazer, né? O governo ele é feito, sabe do quê? De mim, de você, de todas as pessoas que estão aqui. O governo é um cidadão que nasce numa família, cresce, estabelece e se torna um líder, seja um líder empresarial, um líder social, um líder político, um líder criminal. Então, nós temos que entender que está no nosso seio esses atores que, por algum momento, então, ficam deslocados. E cabe a vocês, mulheres, que são as gestoras, que têm o poder de dar vida através do corpo de vocês e puxar a orelha de todos os homens desorientados e fazê-los se tornar orientados. Vocês, mulheres, são protagonistas na história da sociedade planetária por vocês serem a porta da vida do ser humano aqui na Terra. Portanto, eu não consigo entender essa loucura que está se fazendo
das pessoas confusas em relação à mudança de gêneros daqui. Meu, existe uma natureza humana, uma natureza pela natureza, e que não há como você ter vida sem que essa vida passe por vocês, mulheres. Então, vocês, mulheres, têm o poder de puxar a orelha, porque vocês, em tese, não fazem guerra. Vocês não são as promotoras de bombas. E os homens, nós homens, somos essas pessoas que assumimos a posição de líderes políticos e somos armamentistas e explodimos o mundo inteiro. Então é o momento de vocês assumirem, de fato, o papel que vocês sempre tiveram de protagonistas. Você me deixou pensativa aqui agora, com a reflexão que você fez desse momento que a gente está vivendo. Eu não deixei você. Você se permitiu ficar pensativa. O poder é seu. Quem sou eu? Não, mas você... sim, você me fez... Não, você se fez pensar. Sim, o poder é seu. Fiquei pensativa no sentido de que acho mesmo, assim, que a gente está vivendo uma geração que está mesmo perdida. Não, ela não está perdida. Ela está achada. Na sua dúvida, na sua falta de foco, ela está perfeita. Está tudo certo. As pessoas estão conspirando para a sua autoaniquilação. Está correto. É isso que elas querem. Elas estão fazendo. Quando elas querem viver, elas investem na vida. Foca na vida. Foca no equilíbrio. Foca na coisa boa. Que seja boa para si. Então, elas estão bem. A pessoa que usa droga, perfeito. Ela não está disposta a fazer outra coisa a não ser eliminar a sua essência. Ok, tá certo. Mas não é consciente. É consciente. É consciente. Mas o pensamento não é esse. Quero eliminar a minha vida. Sim. Às vezes mas às vezes não. É só assim, eu quero acabar com a minha dor. Então, nós estamos terceirizando. Não é minha dor, é a dor. Ela se torna sua porque você falou que é sua. Nós somos profetas do que falamos. Nós nos autocuramos e nós eliminamos a autocura. E qual que é a solução para isso? Acordar, abrir os olhos e viver o momento presente. A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, sim. Concordo, aí eu concordo. A autorresponsabilidade. Acho que é o único primeiro passo para tudo, independente de filosofias, de lados, de direita, esquerda. Quer saber de uma coisa? Nós brasileiros somos extremamente invejosos. Aconteceu aí esse furacão. Aí todo mundo quer, eu quero furacão pro Brasil também. Ora, Ficós. E todo mundo focou nisso. E veio um vento forte. Tudo que nós damos foco fortalece. eu quero tsunami, então vai ter. Sai fora. Não, gente. Vocês todos estão dizendo isso e estão focando nisso. Eu quero uma vida maravilhosa. O Brasil nasceu para ser o melhor país do mundo e é. O Brasil é um país que tem o Rio de Janeiro, Ipanema, Arpoador, de braços abertos, Cristo Redentor, São Paulo, Ponte Aérea, ex-Cidade da Garoa, todo mundo aprendendo a viver uma boa, Rio Grande do Sul e do Norte também, Santa Catarina, Paraná, Pará-Belém. Como é bom ser brasileiro, maneiro. Aqui nesse país a gente abraça o mundo inteiro, povo abençoado por Deus. Que Belo Horizonte tem Minas Gerais, das imagens e paisagens que não acabam mais. Bahia, de São Salvador, de todos os santos da fé e do amor. E por aí vai. Você está recitando verso de alguma coisa? Do Brasil? Da música que nós fizemos pelo Brasil e para o Brasil. Música? É um poema. Mas poema. Mas assim, é que eu peguei o embalo. Embalou.
A gente tinha mostrado a apresentação aqui da C&A. Aquela performance, tudo isso aí teve parte dessa performance, alguma coisa. Teve, assim, dedo seu? Tudo. Corpo e alma e espírito. Liga a Você câmera. que idealizou esse personagem? Eu não idealizo, eu vivo. Eu sou influenciado pelo Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Elis Regina, Tony Tornado, Wilson Simonal, James Brown. Joguei tudo no processador e saiu esse personagem. Tinha outras pessoas, provavelmente, fazendo teste para vaga. Sim, sim, sim. Só que aí cada um tava apresentando de um jeito, tipo... Na verdade é o seguinte, eu peguei a trilha sonora, introspectei, construí o personagem. De tal forma que era aquilo. E fui pro teste, como vários foram fazer da sua forma. E eu falei, ou é desse jeito, ou não é desse, ou não existe. Eu encaixei. Como agora estou aqui diante de você, pleno de corpo, alma e espírito. Meu todo está aqui. Não estou fragmentado. Esse é o ponto. Uma vez que nós entendemos que somos o todo e o agora, nós abdicamos do fragmento e somos uma grande explosão a cada segundo de vida e solução. E aí eles amaram o seu, obviamente, porque eu não consigo nem pensar. Depois que a gente vê, dá até, sei lá, pena dos outros, que qualquer tipo de Mas não existiram outros, porque eu me fiz presente. E aí já ficou decidido É que ali. nem aqui, nós estamos nesse podcast, não existe outro podcast com essas características. Uhum. Esse é o melhor podcast que fala desse tema, que fala do tema da saúde das crianças, das pessoas que eventualmente apresentam quadro de autismo. É o melhor. E se é o melhor, ele tem que ser percebido, recebido e enaltecido e fortalecido economicamente, publicamente, e ponto. Porque você não está fragmentada, Uhum. você está inteira. E à medida que você se coloca inteira, já é realidade a abundância financeira, já é realidade o patrocínio, já é realidade de todas as pessoas focadas em ouvi-la, em compartilhar contigo desta sua visão social, humanitária e necessária. Necessário, sim. Sim. Quando você olha e vê essas performances suas, assim, você tem orgulho quando olha assim pra trás? Eu nunca olho para trás. Você não olha? Não. É que, gente, eu assistindo, eu fico assim, cara, que máximo. Tipo, que demais. Tipo, é fora da curva. Tipo, é muito fora da curva. Não sei se você tem essa percepção, essa autopercepção. Talvez sim, né? Mas eu não me enquadro a uma imposição externa, seja de mídia, seja de reportagem, seja do que for. O meu parâmetro se estabelece pela minha própria existência. É que antigamente, eu falo que assim, teve uma época, acho que na década de 90 mesmo, talvez, a gente vivenciou um período publicitário muito forte, em que havia até disputas, né, entre as propagandas e tal. Aham. E hoje tá mais fraco, assim, hoje a gente não sei nem se as pessoas têm TV. Por exemplo, meu filho tem 7 anos, meu filho nem sabe o que é Globo. Não vê, não sabe, né? Mas naquela época era muito. Então, as suas propagandas eram muito icônicas. E marcaram demais, assim. Então, você foi um cara que marcou época mesmo, assim, que
E justamente pela sua presença, assim, o que você fez foi totalmente diferente, tipo, dançando, cantando, performando, né? Você vendeu muito, né? Agora nós estamos vendendo um conceito. Agora, Conceito. nesse exato momento. Eu, como vendedor que sou, estou vendendo algo que muita gente não está vendendo. Que é falar um português adequado, pelo menos, que seja saboroso ao ouvido de quem ouça, pois a nossa língua é maravilhosa. Com um timbre que possa respeitar o ouvido de quem nos ouve. E isso é venda. Estou vendendo a alma do momento que estamos vivendo, a alma da essência deste programa, deste podcast, que trata nada mais, nada menos do que do ser humano, da qualidade, e feito por uma mulher que é o símbolo da vida de nós aqui na Terra. Eu respeito e parabenizo você e todas as mulheres que entendem o quanto elas são, e vocês são, relevantes nesse seio social e que podem, sim, dar um stop na violência como um todo. Obrigada. Obrigada, agradeço em nome de todas, né? Todas que estiverem assistindo. Tem muita mulherada aqui que acompanha aqui o canal, muitas mães que acompanham aqui o canal. Então, vocês, mamães, mulheres, irmãs, mocinhas, saibam que vocês são poderosíssimas, mas não sejam prepotentes nem arrogantes. Entendam que nós, homens, somos frágeis. Somos pessoas que precisam de vocês, precisam do colo de vocês, precisam da companhia de vocês, para que nós nos entendamos como homens e saibamos respeitar a vocês, porque nós temos que nos respeitar primeiro. Eu só te dou o que eu tenho. Sim. É isso mesmo. A gente só dá o que tem. Né? Exatamente isso. Você é pai. Você tem quantos filhos? Tenho um casal. Você tem um casal. Geramos um casal de crianças. Que idade? Que já não são mais tão crianças. Que idade? Rudá está com 31 anos e Jade está com 29 anos. Você está casado há quantos anos? 34 anos. 34 anos. É o tempo que eu me casei com a Ciel, casei-me com a Ivone. No mesmo momento. Eu estava fazendo um espetáculo e eu bati o olho nela, na plateia, e falei, essa vai ser minha esposa. Ela estava distraída e acabou aceitando. E estão juntos até hoje. E ela está me suportando até hoje. Cuidando de você e das crianças. Exercendo o papel que eu disse que vocês têm como primordialidade. Botando juízo em nós, homens. Porque nós somos desajuizados. Vocês são um pouco desafiadores. Bastante. Gostei desse termo. Desafiadores. O Wagner, põe mais um outro episódio aí da C&A. A gente dá continuidade aqui das propagandas. Muito. C&A e Bombril, pô. Encerre a novela dos boletos no app da Serasa. A gente abusa e usa das roupas da C&A. Depois, as roupas da C&A, abusa e usa de quanto? Calças e camisas, abusa e use. Quanto? Bermuda e camiseta, abusa e use. Meias das crianças, abusa e use. Quanto? Cuecas do marido, abusa e use. C&A lembra quanto é na medida certa para suas roupas. Adoro esse cara, Carlos Moreno. Esse também fez história, né? Só que me mandaram dizer umas coisas e você... que a senhora já tá careca de saber. Esse aí também é com o Sebastião? Não. Você pegou aquele da Gisele Bündchen? Não achou. Porque você que foi que trouxe a Gisele Bündchen. Na verdade, não. Eu apresentei a Gisele Bündchen para o Brasil através das campanhas publicitárias. E assim,
ao meu lado, muitos modelos que hoje já são personalidades atuaram e tornaram-se personalidades conhecidas. Adriana Lima, a Dani Galisteu, o Rodrigo Santoro, todos eles eram figurantes nas campanhas publicitárias, as quais eu era o protagonista. Então, eu vivi uma época onde a publicidade feita naquele ambiente era o diapasão. Você precisa se fazer notório, tem que passar por essa empresa fazer comercial. Então, realmente era o divisor de águas, não? Foi, mas essa época era muito as campanhas publicitárias eram muito fortes, o pessoal investia muito nisso, né? Era uma grana muito forte. Muito pesada. Por ano, em média, 100 milhões de reais por ano. Outdoor, busdoor, tabloide, capas de jornal, primeiros programas mais relevantes de TV, trens plotados, capas de jornal, rádio, cinema. Ou seja, eu era, na verdade, a título de comparação, de visão, em média, é como se fosse o Whindersson Nunes no dia de hoje, de tamanha visibilidade e exposição. Certeza, certeza. Agora, e questão contratual com isso, Sebastião? O meu contrato, ele é basicamente feito com o público brasileiro. O meu acordo é com as pessoas. Aquele ambiente da TV era apenas uma vitrine para expressar a minha alma. Tá. Entendo, tá? Entendo o propósito e tudo mais. Agora que a C&A ganhou muito dinheiro, vendeu muito Sim, com você sim, e sim. não... Naturalmente. Veja, quando eu apareci na campanha, eu era um jovem garoto de 20 e poucos anos. Assumi um protagonismo numa empresa que tinha 20 lojas e eu a deixei com 200. Olha isso, Imagine cara. a responsabilidade e os desafios de ter um garoto negro, bailarino, no país do futebol, representando uma empresa em rede nacional, e sendo ele e apenas a minha esposa à frente nessas negociações. É desafiador. Não, eles eram os tubarões engolindo vocês. Na verdade, eu entendo que eu me preparei para esse mar de tubarão quando muito jovem era lendo livros muito relevantes. Eu li com 12 anos de idade aquele livro As 48 Leis do Poder. Eu li Dale Carnegie. Eu li N livros que eu estava já fazendo uma projeção para o ambiente pelo qual estava sendo catapultado. E hoje eu estou me organizando para um novo ambiente, ainda tão desafiador quanto, eu diria até mais, que trata-se de uma relação direta com tudo que nós produzimos. Nós somos poluidores, cada um de nós. E o objetivo é convidar as pessoas a entender e assumir a responsabilidade e, ao assumir, apresentar ferramentas para diminuir o impacto ambiental que nós estamos gerando, seja contaminando os lençóis freáticos, os gases, gerando... Existe coisas. Então, eu estou aqui com a missão muito além de autopromoção ou de automonetização. Eu estou aqui para cumprir a minha missão aqui na Terra de convidar as pessoas a olhar para dentro delas mesmas, a desenvolver a autorresponsabilidade. Não, eu entendo.
entendo o que você está dizendo, entendo dos seus valores, mas que, cara, essas empresas, assim... Mas as empresas são feitas de homens cujas mulheres, que são as esposas, têm que aprender a puxar a orelha dos homens. Ah, mas não dá para culpar as Não é mulheres culpar, pelo, não é culpar, não estou por culpando. esse Não estou culpando, comportamento não predatório, estou né? culpando, estou responsabilizando as mulheres por puxar, por abdicar dessa responsabilidade de gestão humanitária. Não é culpa, é responsabilidade. Aí eu vou discordar. Por favor. Aí eu vou discordar. Não, mas é pelo, assim, é o que a gente viveu e ainda vive muito e eu sou a favor do capitalismo, do liberalismo Veja e tudo só mais. que coisa interessante. Perdoe. Pode falar. Nós estamos agora diante de um cenário muito triste, onde a contaminação do sistema de entretenimento internacional está apresentando aí um cenário extremamente doentio, onde todos nós crescemos e fomos embalados por músicas, por filmes, por tudo, e que nós vamos ver por trás disso, esses atores, eles estão absolutamente alucinados, com excesso de dinheiro, excesso de poder e falta de profunda e intensa responsabilidade. Como assim? Você Exemplos. vai para o entretenimento internacional, Hollywood, por sua vez, o mercado fonográfico, e ele não para no mercado fonográfico internacional. Isso se espalha, se espraia pelo mundo inteiro. Essa contaminação de falta de sensibilidade. Eu cresci tendo como referência Fred Astaire, Rudolf Nureyev, Madame Blavatsky. Essas foram as minhas referências do meu diapasão. E esses caras que estão aí expostos na mídia são referências das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que éramos nós, adolescentes, que crescemos vendo esses artistas que estão demonstrando uma loucura, um absurdo, a sociopatia. Puff Daddy. E companhia ilimitada, seja lá fora, seja aqui no Brasil, seja na América Latina, onde quer que seja, você está encontrando isso aí. Os menudos que sofreram situações delicadas e tal. Sim. Então, assim... Aqui teve os meninos do Twister. Então, aí teve depois o documentário dos Backstreet Boys, do que aconteceram com eles lá. Então. Imaturidade, excesso de crime. acreditar Crime que mesmo. o poder financeiro dá autonomia para você agir como você bem entender. Eu prefiro pegar o meu recurso financeiro e dar para os meus projetos sociais, e dar para as pessoas que necessitam, e fortalecer a minha existência. Dinheiro você faz. Make money. Não, tudo bem. Mas podem ser coisas paralelas, porque esse pessoal tudo tinha que ir pra cadeia. Tem. Precisa haver uma penalização. Sim, claro. Porque essa impunidade, não, isso não vai, insustentável. Não pode existir. Insustentável, então, né? Okay. Porque terra de ninguém. Né? Concordo plenamente. Terra de ninguém. E isso gera a impunidade que gera mesmo essa sensação de que eu posso tudo. Não pode. Né? Não pode. Eu posso tudo, que nada me acontece. Estou acima de tudo e todos. E esse cavalheiro apareceu, o Puff se Daddy. é que pode, na mesma época que eu apareci. Nossa, assim, eu era muito fã dele, assim, porque eu peguei uma fase muito da MTV. Então, eu
assistia clipes o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu tô falando Puff Daddy, ele tem 800 nomes, né? Aham. Puff Daddy, P. Diddy, Sean Diddy Combs, enfim, tá? Eu falo Puff Daddy porque foi o que ficou na minha mente na época. E eu gostava tanto das músicas que ele lançava, tal, Você e que não sei o acredita que eu quê. ficava olhando aquilo e eu ficava olhando sempre como uma interrogação, cara, tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa esquisita. Porque ele lançava muitas pessoas. Mas eu né? olhava e falava assim, cara, é porque assim, tem algo estranho. Chocante, assim. E por isso eu não me tornei fã desses ícones. Nossa, eu não. eu era fã. Eu era fã, mas não era tão assim, super fã dele. Mas muito fã do hip hop, assim, num geral. Eu gosto da batida da música, do hip hop. Eu gosto da embolada. Eu gosto do repente. O repentista brasileiro, nordestino, ele não teve a propagação que teve esses caras. Sim, Então, imagina. assim, quando você pega um artista e coloca na vitrine, Sim, você consegue mostrar o talento desse artista. E aí cabe a ele ter saúde mental para não entrar em loucura absoluta. aquele menino, o Justin Bieber, que ficou na mão deste cara, e lá, que judiação, que... Enfim, hoje que tá vindo à tona todas as coisas... Sabe aquela história? Eu quero ser famoso, eu quero ser rico, não importa como. Importa como, sim. Nossa, por que eu quero me tornar uma pessoa notória? Porque eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a compartilhar. É de alma. Então, você é um artista de alma e tem algo a dizer. E esse algo é algo de evolução social, evolução espiritual. É isso que o artista... Carlos Drummond de Andrade falou que... Eu digo falou porque a palavra dele está viva. A arte vivifica o homem e aniquila o artista. O que mais importa na arte é quem vai consumi-la. E o artista é apenas um cavalo da arte. Ele recebe a oportunidade de ser o tradutor da arte. Ele não pode ter excesso de vaidade, excesso de petulância, excesso de loucuras por achar que ele é maravilhoso. Ele não. Ele é apenas um canal, ele é apenas uma antena onde por ela passa a arte. Sim. Ele foi escolhido pela arte. Não a arte, assim, a arte o escolheu, não foi ele que escolheu a arte. Porque essa coisa de ser famoso é muito pequeno, né? Eu acho tosco, pra ser sincera. Eu quero ser famoso. Tosco, hein? Tosco. É porque tem gente que tenta tudo pra ser famoso. Agora, quando é uma arte envolvida... E aí, por conta da arte, e aí a consequência da fama. Tem os que gostam e tem os que não gostam, enfim. Mas eu, por exemplo, a questão do Altispod. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Mas esse projeto, para mim, assim, eu quero fazer a empresa dar certo. Para mim, poderia ser uma empresa que aconteceu dela ser no YouTube. Mas poderia ser numa... sei lá, num estabelecimento, assim, numa portinha. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Pode falar. Você falou que quer fazer ela dar certo? Já falei coisa errada de novo. Não, eu só perguntei. Eu vou dizer para você que eu já vi que ela já deu certo. Agora, se você falou que quer fazer ela dar certo, que ainda não deu. Já deu. Tudo bem, ela já deu certo. E assim, você está condicionando o dar certo com monetização. Quero fazer isso, eu preciso de retorno financeiro. Não, você não precisa. Você já tem a grana e essa grana virá mais. Agradeça o que você tem. Inxalá. Inxalá. E você, a quem mais tem, mais será dado. E a quem menos tem, mais será tirado. Se você já tem este tanto que te dá a condição de estar aqui, seja grata, porque essa gratidão... Eu sou. Você está dizendo que gostaria de melhorar. Sim. Você está pedindo mais. Não peça, agradeça. Porque quando você disser sempre gratidão, o universo te irá
ela merece ter mais. Entendo. Entendo o que você está querendo dizer. Eu não quero dizer nada, eu estou dizendo. Isso, eu entendo o que você está dizendo. Desculpa, parece às vezes parece um pouco indelicado na minha fala, não? É um pouco assim incisivo. Me perdoem por parecer assim, mas eu sou incisivo. O público deste canal está acostumado, viu? Aham. Com a galera incisiva. E com a galera que é, como fala, que é taxativa, que é direta, né? Que o pessoal fala assim, é que a gente se comunica direto. Aqui não tem meios termos, viu? O pessoal aqui não floreia para falar. Aqui é desse jeito papo mesmo. reto. Aqui é papo reto, aqui não tem. Mas o que eu queria dizer é que assim, O que você está dizendo? eu tenho muito claro na minha cabeça tudo que eu quero desenhado, né? E aí eu tenho os passo a passos, assim, do plano. E o fato de ser no YouTube é só um detalhe, mas poderia ser num... Pode também ser. Não, mas o que eu tô querendo dizer, isso eu quero chegar na questão, discutir a questão da fama, tá? A fama, neste caso aqui, para mim, não é... Como que eu posso dizer? Sem ser... Não quero ser arrogante, nem... Assim... Mas é porque eu tô dizendo que tem pessoas que buscam a fama. Eu quero... A minha questão é o meu projeto e a empresa. Ela poderia, no caso, por acaso, ela é no YouTube, mas ela poderia ser numa loja, poderia ser, enfim, qualquer outro lugar. Eu tenho é o meu projeto, entendeu? E eu gosto de apresentar, eu apresento congressos, eu faço, né, palestras, enfim. Mas a fama por si só, quem eu percebo que busca isso, eu acho extremamente cafona, pra ser sincera. Cafona. Eu acho de uma cafonice. Porque é nada, entende? Não tem nada, é vazio. Não é uma arte, não é um projeto, não é um estudo, não é sei lá, não é nada, né? E aí, realmente, essas pessoas se frustram muito, porque o balizador delas é sempre só dependendo do outro ali. Não é algo que tá dentro de você, do que você tá realizando, sabe? É maturidade, né? Nesse caso que você está falando, né? Você está dizendo, uma pessoa madura que tem claro os caminhos a percorrer para que fazer, para onde, por quê, para quem, como, ela tem, então, aí todo um parâmetro de ação, de vivência, de convivência, e que é saudável, é bastante saudável o fato dela ser reconhecida, admirada pelo valor, pela persistência, pela técnica, pelo resultado que traz, né? E isso é muito importante. Eu digo para vocês que o fato de eu ter sido catapultado para a mídia, a minha presença quebrou o paradigma que era assim, o negro não tomava banho, o negro não compra roupa, o negro não compra carro, o negro não compra casa, o negro não. E quando eu apareci, eu mostrei que o negro, que era este negro, fez com que uma multinacional passasse a trazer para dentro do seu universo um volume financeiro e de presença muito grande. E os empresários começaram a perceber que estavam rasgando dinheiro, não vendo o Brasil como sendo um país plural. Né? Então, assim, eu me vejo como uma pessoa que trouxe aí uma visibilidade para o Brasil, que o Brasil não se via, como dizia na música da Elis Regina, o Brasil não conhece o Brasil, não é? O Brasil está matando o Brasil. Porque o brasileiro tem uma necessidade de olhar para fora para dizer que o que está lá fora é bacana e que o que aqui dentro está não é tão legal assim. Tanto é que muita gente jurava que eu não fosse brasileiro.
pela maneira como eu me apresentava, como eu me mexia. Tá. Né? Então, assim, isso traduz a negação do brasileiro em receber e perceber o quanto nós... O Wilson Simonal é um cara que tocava um piano maravilhoso, compunha, ele conseguiu coisas incríveis internacionalmente, mas o brasileiro não percebeu. Não. O quanto esse brasileiro tinha valor e relevância como artista. Isso era uma referência para o brasileiro. Grande Otelo, grande ator, pequeno grande homem. Nós geramos grandes pessoas aqui no Brasil, grandes escritores, grandes musicistas, instrumentistas, grandes filósofos, grandes, mas nós suprimimos essa grandeza porque é brasileiro. E nós temos que olhar para nós mesmos. O Brasil é um país continental, um país com clima temperado. Nós não precisamos prestar atenção no furacão que está lá fora e trazer para dentro do Brasil, nem os maremotos, nem as catástrofes, nós não precisamos disso. Mas quando vem é porque nós mentalizamos, nós vibramos por isso. De onde que você é? Eu fui materializado em Belo Horizonte. BH. Tinha umas naves sobrevoando, desci e me deixaram por lá. Certeza. Eu acredito. Você é de BH, depois você veio para São Paulo ou para o Rio? Porque você fazia teatro entablado? Não, eu trabalhei com qualquer coisa, com o grupo Galpão, da Teuda, o grupo Teatro de Rua. Estudei sobre o Barroco e o Rococó. Foi uma experiência incrível. Fiz balé clássico, fiz antes tap dancing, sapateado americano, tap dancing, com 12 anos. Depois trabalhei com Oswaldo Montenegro, com 14 anos. Depois eu fiz... Mas isso onde? Em Belo Horizonte. Lá em BH. Ele é de lá? Não, ele rodava o Brasil fazendo seus espetáculos com os menestréis. Tá. E aí você Eu fui um dos menestréis. Com 14 anos de idade. Escuta, você com 12 anos... Quantos anos você foi fazer balé? Com 16 anos, já estava com uma musculatura um pouco já amadurecida. Tipo assim, você era uma criança mega diferente, né? Para você ter ideia, eu com 5 anos de idade, caiu no meu colo a enciclopédia do livro aberto no meu colo, o Fídias. Eu comecei a ter acesso ao Fídias com 5 anos de idade. O Fídias é contemporâneo do estoicismo. Ou seja, a estética do pensamento, a estética do visual, da arquitetura, eu já tive acesso com 5 anos de idade. E aí, você tem irmãos? Tenho 4 irmãs, 2 irmãos, mais 4, 6 de criação, tá? Mamãe, o nome dela era Maria, ela faleceu, né? Mamãe tinha um espírito maternal, então ela trazia todo mundo para debaixo da asa dela. E eu, como sou um filho precoce, né? O temporão, né? Então precoce, então tive muitas, eu amadureci e essa maturação veio com uma série de situações que eu desenvolvi uma síndrome que hoje é muito conhecida, e que faz parte do seu programa, não é? Naquela ocasião, eu tive crises convulsivas com 4, 5 anos. Fui medicado, tomava Gardenal 100 miligramas para acordar e para dormir. Eu vivia dopado, né? E eu mesmo eu falei para a mamãe, mamãe, eu não consigo ter uma vida social, eu preciso parar com essa droga. Porque ficava dopado. Exatamente. Com quantos anos? Isso? 4? Com 5, 6 anos. Por quê?
eu tinha tidas chamadas disfunções, né? Era leve, né? Mas era perceptível. E então eu virei um dependente químico, né? E eu me eu me dei alta, muito louco. Eu cheguei para a mamãe e falei, não posso tomar. Eu me dei alta e parei imediatamente de tomar essa droga e desmaiei, porque eu era dependente. Então voltamos para o psiquiatra e comecei a fazer o desmame, que é uma Sim, coisa gradual. sim, sim. É? Então, assim, eu sempre tive uma autogestão, uma presença muito grande em mim mesmo. Mas não o suficiente para poder me autocurar naquela ocasião. Claro, criança ainda Mas por é cima. possível, era possível. Mas, ixi, Era possível. O que me fez autocura? Foi a conexão com a arte, tá. com a literatura. Que eu mergulhava no livro, mergulhava nas histórias, e eu tinha duas opções. Ou elas... E aí eu comecei a entender, eu mergulhei na Bíblia, e eu comecei a entender que eu não poderia acreditar em nada do que eu lia. Comecei a não acreditar nos livros, porque eu comecei a praticá-los. O maior problema nosso que é leitor é que, ou uma pessoa que escuta, é quando nós acreditamos e aí nós somos pensados. Não, tudo que nós vemos e ouvimos nós temos que duvidar, experimentar em nós, ver se isso se materializa, aí nós nos tornamos donos daquele conceito, seja dele bíblico, seja dele filosófico, seja o que for. Você lembra, assim, você teve... Não lembra de, tipo, quando você começou a falar, começou a ler, se você falou cedo, falou tarde? Eu Você comecei a lembra? andar com simpatia. Meus pais, meus tios, meus irmãos fizeram a simpatia, passaram um machado assim na frente para eu começar a andar. Que Eu idade? não sei se foi com 2 anos, nessa idade, ou 2 ou 3, mas eu me lembro, por exemplo, eu fui materializado com 3 rins. Né? 3 rins? 3 rins. Mamãe descobriu quando eu tinha 2 anos, porque ela já havia perdido 2 filhos, então ela levava para o médico achou que fosse coisa da cabeça dela. Ela via a coloração diferente na urina, na fralda, e ele achou. Então, para ela, falou assim, olha, para a senhora ficar tranquila, para mostrar que não tem nada, vamos tirar uma chapa para ver. E quando ele fez a chapa, na época, né, ele identificou que tinha do lado direito, do lado esquerdo, 2 rins, e do lado direito, normal, 1 rim, né? Então, eu fui submetido a uma cirurgia naquela ocasião, para a retirada do rim. Eu lembro do médico, do enfermeiro que dessecou as veias do meu pé. Eu tinha de 2 para 3 anos. Eu lembro disso. Eu lembro dessas cenas todas. Nossa. E na escola você tinha facilidade de aprendizado, assim, tipo, para ler e escrever? Não, porque eu sempre fui contestador. Eu estava à frente de todos, dos Tá. professores, à frente. Eu falava, mas por que eu vou querer saber de geografia? Por que eu vou querer saber de termos da língua portuguesa, paroxítona, ditongo, oxítona? Para quê? Porque eu precisava de saber a essência, a raiz do que, daquilo, para poder aplicar. Eu não conseguia conceber que eu iria decorar aquilo para poder ganhar ponto e passar de ano. Você buscava uma lógica nas coisas? Eu sempre entendi que tinha uma explicação lógica, plausível. Me desculpa, mas eu tô rindo, né? Porque tem CID para isso, né? Então, Você deve ter isso em sua casa, né? Ah, tenho, né? É que, gente, aqui no em off, né, a gente conversou e o Sebastian, ele falou aqui, né? Quer contar, Sebastian? Pode falar. Pode falar? Pode falar. Que ele não tinha falado nada para ninguém. Eu também não sabia quando eu convidei. Ele me perguntou, por que você me convidou para o podcast? E aí eu falei pra ele, porque você é o cara, né, pô, Sebastian, tipo, a sua história é incrível, e pro quadro Furando a Bolha, nós não vamos falar de autismo,
A gente vai falar da sua história, da sua representação, né, e tudo mais. E aí ele falou, eu imaginei que você não soubesse, mas eu sou autista. Aí eu falei, nossa, eu não sabia, você já falou em algum lugar? Ele, não. Falei, se você não quiser, a gente não fala aqui. Ele falou, não, porque nunca me perguntaram, nunca, né? Eu fiz uma ação, uma publicidade direcionada para o movimento do autista, que parece-me que o governo está querendo se organizar nesse sentido. Então, eles me trouxeram para essa fala, e onde Aí você falou. eu falei uma publicidade ali, naquele momento, que eu não sei o que eles estão fazendo com essa imagem, com esse som. Tá. Eu cedi, né? Mas assim, diretamente numa conversa, assim, nunca me perguntaram, nunca eu falei desse tema. E é a primeira vez que eu trato disso, por isso que eu lhe perguntei por que você estava me trazendo nesse podcast, não é? Porque é algo que está muito próximo de mim. Então, e foi por acaso, né? E eu pensei, poxa, que legal isso mesmo do Furando a Bolha, porque o Furando a Bolha vai ver que, assim, a gente vai furar e não tá tão longe, né? Porque cada vez mais a gente vê a quantidade de diagnósticos que tem. Há quem diga que isso virou modinha e tal. Não é modinha, gente. É que, assim, existem... Olha, por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem, não falam. Anemia falciforme. Sim. Eu tenho esse traço da Você anemia tem? falciforme. Tenho. Esse traço no meu sangue. Olha, eu sou uma bênção. Mas é porque eu brinco que é assim, ó, o autismo, ele vem sempre com o combo da alegria. Ele nunca vem sozinho, Sebastião. Ele sempre é o combo da alegria. Não existe um autista puro, tá? Sempre ele tem várias coisinhas por aí, entendeu? Nuances. Eu tenho o traço da anemia falciforme. E esse tema não é discutido, não é colocado em pauta. Hoje, você pode encontrar pessoas de olhos azuis, cabelo enloirado, que têm o traço da anemia falciforme. E o que é? A anemia falciforme, ela se deu em razão do transporte do navio negreiro, onde os negros no porão do navio eram submetidos a uma falta de higiene intensa, e aí um calor tremendo tal, e aí foi se desenvolvendo doenças tal, e veio essa questão dessa anemia, e que não é discutido. Olha só. Então, hoje a gente tem mais conhecimento das coisas e isso precisa ser falado, né? Eu ainda brinco que, assim, se você que tá aí não tem ninguém na sua família com um diagnóstico de autismo, algum parente, algum amigo, algum vizinho, você vai ter. Não tô jogando praga. São só estatísticas, entendeu? Isso é matemática, porque hoje do que a gente tem, né, dos últimos dados do CDC americano, que isso é um dado americano. Daqui do Brasil a gente ainda não tem. Uhum. Tem alguns institutos que estão tentando fazer essa coleta, mas até ano passado não tinha nem no censo do Brasil, não tinha nem no censo brasileiro isso. E há muito subdiagnóstico, né? De 36 para 1. Então, assim, cada ônibus, cada sala de aula, pelo menos um. Então, é muita gente. E a gente está falando de subdiagnósticos, né? Então, eu fico assim, ó, que nem quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu levei um susto. Hoje eu dou risada do meu susto. Porque meu marido é autista. Que susto que foi esse que eu levei? Do tipo... Nossa, hoje chocou um total de 0 pessoas. E aí hoje a gente olha, a família do meu marido é a árvore genealógica do autismo, né? Então eu tenho todo um pedigree. Eu vou assim, nossa, que susto foi esse? Tipo, 0, né? Mas é o desconhecimento. Exatamente. Então, assim, a informação, ela é primordial. Esse esclarecimento, a gente quebrar tabus. Você falou uma coisa muito importante. A informação é primordial.
Mas a mídia de massa, ela fez o desinformação. Ela desqualificou a capacidade cognitiva da população brasileira. Ela derreteu a capacidade de autoestima do povo brasileiro. Isso, E isso é algo muito sério. Muito sério. isso. E foi minimizado. É. E ainda é minimizado, as pessoas não falam isso como muita... E se é dito isso, da forma como eu estou a dizer, é dito isso e é visto como algo... Oh, Sebastião, como você fala isso? Eu falo porque é fato. É verdade. O brasileiro não lê um livro. É por isso que eu digo, quando você não pensa, você é pensado. E pior ainda, porque também não pensa. É só muito espertalhão. É um golpista. Tem um estelionatário, tem qualquer pessoa que é espertalhão. Ele não pensa também com profundidade, mas ele é mais espertalhão e dá um passa-moleque na população brasileira. E ele se coloca como um líder para todo mundo dizer, e vai lá e põe o seu voto naquela pessoa incompetente, aquela pessoa desqualificada. E padece. Porque o poder que o povo brasileiro tem é gigantesco. Só que não estão avisando o povo brasileiro. Quando você traz essa informação, dizem, isso é panfletagem, isso é chapa branca. Não, gente. Tem que avisar para o povo brasileiro que o poder é do povo. Porque isso empodera, né? Então, quando eu idealizei o canal, foi também para demonstrar, para tirar vários tabus, para convidar as pessoas a conversarem, para parar com essas chatices também de muitas nomenclaturas Jocosas. E que também para convidar a conversar sem medo. Pode vir falar comigo, venha conhecer meu filho, venha conhecer meu marido, venha conhecer a nossa história. Tem vários tipos de autismo, não quero romantizar. Tem autismos mais fáceis, tem outros dificílimos, que é bem agudo. Muito. Já sabia que isso é uma benção? E só que essas pessoas estão desamparadas, então a gente precisa falar sobre políticas públicas e a gente precisa mostrar os números, porque quando a gente mostra os números, aí sim a gente consegue falar, sensibilizar para que seja feita alguma coisa, né? Então a gente precisa falar sobre inclusão para dizer que o que estão oferecendo para a gente é uma piada, que esse slogan de que a escola é para todos é indecente, de ridículo, porque não é. Tem muitas crianças em estados muito graves que a escola não está preparada para elas estarem lá. As professoras estão tendo, sei lá, taquicardia, porque elas também não estão sendo capacitadas para receber essas crianças. É um sofrimento para todo mundo. A gente tem que parar para falar sério, porque isso aí é assunto raso. E o recurso que, teoricamente, deveria ir para a saúde pública, para correções sociais, vai para ambientes distorcidos. Totalmente. Então, assim, chega, né, de palhaçada, assim, tô de saco cheio de conversinha mole. E então, eu tô aqui pra falar real, pra mostrar, né, e quando eu falo do autismo e das situações que eu vivo, e aí a gente vai falando de estatísticas, eu falo de pessoas e de nomes. Para mim, todos esses dados têm nomes, porque são os filhos das minhas amigas. São as minhas amigas, são as famílias que eu vivo junto, que estão lá. Que estão apanhando dos filhos. Entende? Que literalmente. Entendeu? De boas famílias. E que o nosso orçamento está sendo sugado por clínicas meia boca. E querem o dinheiro.
o dinheiro, mas não querem apresentar a solução e não têm a humildade e a humildade de dizer Não estão nem eu não sou capacitadas. capaz de Não fazer isso. tão. Quando eu digo que eu não sou capaz, você então abre espaço para quem é capacitado ou se capacitar. Exato, e não estão. E aí os privilegiados têm plano de saúde que vai pagar parte, ou vai te oferecer uma coisa meia boca, ou vai juntar, vira tipo creche de autista, solta um monte ali. É cena de horror. O descaso que a gente vive é um horror. Entende? Então, quando as pessoas falam assim, porque tá mais na mídia, então Uhum. dá uma impressão que tá melhorando. E não é verdade. Não, Não é verdade. tá um horror. Nós temos como resolver isso. Tem, claro que tem. E a gente vai, Aham. entendeu? A gente vai. Então, e a gente tem que pôr a boca no trombone, a gente tem que mostrar. É que é desconfortável. As pessoas não querem ver deficiências, não querem ver casos graves. Por quê? Porque não é bonito, né? Não é legal. Porque, estraga o jantar da família brasileira, né? A família Doriana. Exato, sabe assim? Então, mas isso existe. Você fingir que não existe não faz evaporar. E digo mais, essas crianças autistas, elas também não evaporam depois dos 12 anos. Os autistas continuam crescendo adultos, então se tá difícil manejar crianças autistas que estão agredindo, que estão se autolesionando com 8, 9 anos, o que vocês acham que vai acontecer com 13, 15, 18? Vai virar o quê? Purpurina? Né? A gente está tendo cada vez mais número de diagnósticos. Então, isso é um problema urgente de saúde pública. Então, assim, é para ontem. É para ontem, né? E aí eu vejo a galera ficar romantizando as coisas, sabe? Assim, Sebastião, tem hora que vai me dando uma revolta. Mas, enfim, eu também tento fazer minha parte política da coisa, tento... Não sei, tento. Bom, posso dizer o que eu sinto, né? Uhum. A Bíblia fala uma coisa, uma parte da Bíblia fala, através de um cristal de fogo que se prova a qualidade do ouro. Quando uma criança nasce nessa condição, ela nasce dentro desse corpo, onde ela vai ter, não somente ela, mas os seus pares, uma condição e um exercício intenso para transcender, para evoluir, para construir em si e espiritualmente uma condição ainda mais elevada. Então, nós temos que ter um poder desenvolvido, e ele já existe. Nós temos que enxergar esse poder de entender que se nós temos essa carga, é porque nós somos maravilhosamente adequados e fortes para superá-la. E dentro da gente encontrar estes mecanismos, este mapa de convivência com este grande desafio. Porque do outro lado da ponte, nós iremos olhar para trás e respirar fundo e falar, nossa, como eu sou forte, como eu sou poderoso e como eu sou capaz. Porque, do contrário, isso não viria para a minha vida. Esse obstáculo eu não teria condições de transpor se não fosse o que sou hoje. Se você não é o que você é hoje. Então, nós temos que dar graças a tudo que nós vemos, a todos os momentos que vivemos, porque eles são pretextos para potencializar o que já temos de grande. Nós somos incríveis. E aí sim, respirar fundo, alongar a coluna, acalmar a mente e manter os passos firmes e fortes. Não, eu sei as soluções, inclusive, tem tratamento para isso, é possível, é viável,
é a questão de planejamento, a questão de gestão e aplicação. Temos como fazer. Temos como fazer. Eu estou dizendo, objetivamente, eu estou enxergando isso, estou enxergando onde está o recurso, os locais onde eles existem e as soluções. Só questão de alocá-lo. Sem vaidade, sem soberba, mas dá para fazer. Dá para fazer. É viável fazer, sim. E isso com, assim, comprovação científica do que é possível. E você nem precisa de mais dinheiro para isso. É só gestão pública. Só gestão pública. Então, a gente que está vivendo aí agora a fase, né, de eleição, né? Uma fase ótima para que as pessoas, de fato, se dediquem a isso, né? Mas o que acontece é que os nossos líderes políticos, eles têm que ser direcionados para a autorresponsabilidade e quando sentar naquela cadeira, não é dele, é do povo. Sim. Ele está ali a serviço do povo, não do umbigo dele, não da vaidade. Mesma coisa o artista. Então, nós temos que estar a todo momento lembrando-os que aquele cargo é nosso. Nosso. Que eles trabalham para nós. Que eles têm que dedicar energia para a solução das questões colocadas por nós. Vocês estão ouvindo isso? Isso chama-se autorresponsabilidade. No votar e no acompanhar. O exigir, né? Exatamente. Exigir. Nós estamos dando uma carta de fiança para aquele cidadão fazer o que nós precisamos que seja feito. Sebastião, eu perguntando, voltando aqui, a parte mais leve de novo, para sua infância. Você, e aí eu já, né, dizendo que você devia ser todo diferentão, né? Claro. Você quis, por exemplo, sapateado, balé, tipo, as pessoas da sua escola, os meninos, você sofria muito chacota por causa disso? Muito pelo contrário, eu achava demais quando alguém tinha algum problema com relação a mim. Que eu falo assim, mas o problema é seu, não é meu. Eu jamais... Meus amigos de infância eram árvores. Eu subia nas árvores e me jogava lá de cima. Meus amigos de infância eram os cães. Era porco. Eu engordava porco. Você sabe que isso é diferente, né? Tipo assim, você tem a consciência que isso é fora do padrão, né? Que os meus amigos de infância eram árvores, tá fora do padrão, né, Sebastião? Então, o que acontecia? Quando o papai cortou, quando eu viajei, eu comecei a viajar, e eu viajei e o papai cortou algumas árvores. Quando ele cortou a árvore... mangueira, ele cortou. Falei, como assim? Como ele fez isso? Eu não falei muito, eu simplesmente me organizei e fui embora de casa. Porque eu já não tinha os meus amigos ali. Que eles me davam fruto, que era manga ou abacate, me dava sombra, me dava a oportunidade de ver o mundo de cima. Quando eu subia no topo da árvore, ficava assim, a árvore ficava embaixo dos meus pés, eu abria os braços, o vento batia e eu estava em cima do último galho da árvore. Então eu vou falar a árvore sefirótica da vida. Eu me conectava com a árvore da vida, através da árvore. E eu falava, eu não tenho dedo verde, né? Eu não sou um bom plantador de frutas e nada. Eu aprendi a fazer rotação de cultura na escola. Eu entendi um pouco, me apaixonei pelo plantio como observador.
Mas eu nunca... Porque eu achava que demorava muito. Eu botava... Cresce! Sem paciência, vai. Vai, Sem tempo, daí, irmão, vai. vai, sai daí. Então, eu não entendia muito bem esse tempo biológico de semente na terra explodia, germinava, crescia e tal. Eu não conseguia entender. Eu falo assim, tem que estar pronto. Então, assim, por isso eu não sou um bom plantador de sementes, assim, nesse sentido, mas eu entendo hoje da semente, a semente da vida. E papai cortou as árvores. E que idade você tinha? Eu já estava viajando para dançar, tinha 10 para 11 anos. Criança! E aí eu falei, cara... Mas você foi embora para onde daí? Eu dei um jeito de começar arrumei um lugar para dar aula em Viçosa, na faculdade lá de Viçosa, Em Minas. interior de Minas. Eu comecei a dar aula lá, de sapateado. Então eu saía de casa para dar aula, eu saía cedo de casa, ia andando pela rua, ia para a escola de dança e ficava lá. Sabe? Então eu fui saindo de casa, fui saindo. Mas muito autista. Mas muito autista. Assim, isso é interessante você dizer. Você não aceita a rigidez. Isso é rigidez cognitiva muito grande de não ter aceitado. Primeiro porque eles eram seus amigos, então as árvores eram seus amigos. Árvore e porco eu não como carne. Porque eles nasceram, eu cuidava deles, eu dava comida para os porcos. Então eles viraram meus amigos. Eu tinha bicho de pé, era um prazer. Ai, que coisa boa. Aquela coisa que eu entrava entre os dedos. Eu falava, ai, bicho de pé. Muito bom. Não, peraí. Como assim, bicho de pé? Bicho de pé, que entrava assim entre os dedos, aquela coisa escurinha, e ficava ali assim. Aquilo que machuca, que a gente tira com pinça? Machucava. Era gostoso, era delicioso. Ai, que coisa Não, boa. Sebastião. Era bom demais. Era bom demais. Não acredito, viu? Não, porque você tá dizendo isso, tipo, olha isso, assim, a tua rigidez, né, inflexibilidade, você não aceitou isso, isso foi tão impactante, você foi embora da tua casa com 10 anos. Tipo, você tem ideia que isso é muito, muito fora da casinha? Ou não? Porque esse é o jeito do Sebastião de ser, então tá dentro da tua normalidade. Tá dentro da normalidade. Tá super. Super dentro. Super dentro. 10 anos vou embora pra Viçosa dar aula. Normal. Qualquer criança de 10 anos faz isso. Sebastião. Tipo, não, né? Normal. Por exemplo, meu filho, quando vai jardinar, o jardineiro na casa da minha mãe faz jardim, meu filho, ele fica umas 2 semanas sem ir do lado de fora de casa, porque ele não aceita a mudança que fez, né? Então, quando vai, por exemplo, a moça que faz a faxina, ele fica muito, muito incomodado. E aí ele fica dando, assim, se, sei lá, tá aqui o sofá, ela arrasta, ele nem passa por lá, porque arrastou, mudou de lugar. Então, depois tem que voltar pra cá, sabe? Então, mas isso, por exemplo, do quintal, da jardinagem, ele fica até, pelo menos, crescer um tanto suficiente que ele tolere a mudança que ficou, né? Então, só que teve uma época, por exemplo, tinha um barranco na casa da minha mãe que ela tentava pegar uma grama. Obrigada. Mas não pegava por nada, só morria. Toda hora gastava com tapetinho de grama e tal, aí desistiu. Falou, a última vez que vou tentar, senão eu vou colocar uns tijolinhos. E aí tinha que conversar com o meu filho sobre isso, explicar toda uma previsibilidade. Não vai mudar. E aí falando, filho,
Aqui, ó, só tá descendo terra, tá entupindo tudo aqui embaixo. Não vai ter como, a gente vai colocar os tijolinhos e tal, não sei o que, beleza. Quando fez isso, meu filho chorou horrores. Teve crise. Demorou, eu acho que ele ficou uns 2 meses sem ir no quintal da minha mãe. Até aí ele aceitava assim, ele ia na sala, ele só olhava, depois ele aceitar frequentar lá o fundo. E aí, várias coisas. Então, assim, ó, nós vamos trocar o sofá da sala, a vovó vai reformar e vai trocar, né, vai encapar com outra cor. Tudo a gente tem que ter uma previsibilidade. Isso foi melhorando, né? Teve época do meu filho, eu não podia mudar o caminho da escola. Eu não podia estacionar em vaga distinta, sabe? Ele usava um sapato, eu tinha que comprar o mesmo sapato, tipo, de todos os tamanhos. Até, sei lá, vou garantir uns 4 tamanhos seguidos. Porque se mudar o pesponto do tamanho, se sair de linha, lascou. O moleque vai ficar descalço. De tamanha rigidez, né? E aí a gente foi trabalhando em terapias e tal. Mas você não era tão assim em tudo, mas você tinha os seus limites. Isso foi tão forte para você que você saiu. Tem um caso de um filho de uma grande amiga minha que faleceu recentemente. Foi uma tristeza muito grande para nossa comunidade, a Liliane. Ela deixou 3 filhos autistas. O maior medo dela... Ela faleceu? Ela. O maior medo dela era morrer. Ela morreu. A co-criou. O filho dela, um dos filhos dela, ele é tão rígido com as coisas que, assim, ele faz faculdade e ele se desentendeu num trabalho de grupo. Ele não aceitou do jeito que se desentenderam. E aí, a solução que tiveram lá com o grupo, com o professor, simplesmente ele saiu, foi lá na diretoria lá tal, e deu baixa na faculdade, saiu. Tipo assim, muito drástico, mas aquilo foi assim, não aceito, saio da faculdade. A rigidez é tão grande que assim, é como se o cérebro não flexibiliza para você achar solução nenhuma de nada. Eu tinha... a minha característica era... Eu trabalhei em companhia, eu fui bailarino de companhia de dança. Eu estava ali. Se eu sentia que eu estava gerando algum desconforto para as pessoas, eu falei assim, tá bom. Eu pegava a minha mala, pegava minhas coisas e ia embora. Sem nem conversar, nem Não, eu tentar falei, não, entender. gente, tá tudo bem. Eu já entendi. Vocês estão com dificuldade de conviver comigo, então estou indo embora. Eu tinha isso. E quem me suportou é minha esposa. Heroína, né? Ela me suporta. Qual que é o nome dela mesmo? É Ivone. Ivone, querida. Troféu pra você, amiga. Um dia a gente tem que sair pra trocar figurinha, porque, né? A gente sabe que eles são difíceis, né, bem? Vai, continua. Quem me suportou, e assim, tem 2 pessoas que me suportam. A minha irmã, que mora fora, né, do Brasil, e minha esposa, que ela me direciona. Meu marido é uma pessoa maravilhosa. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida. Um cara íntegro, correto, honesto. Tu vive por nós, por mim e pelo meu filho. Um pai maravilhoso, tanto que ele tá com o nosso filho para eu poder estar aqui. Mas os prejuízos do autismo são muito difíceis. São grandes. Muito difíceis. É desafiador. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Mas... E aí é aquela coisa que, assim, se
muitas vezes, se você não leva a sério ou para tratar, não vai num psiquiatra, tomar medicamentos, se leva a depressão, enfim, várias questões, ou um tratamento psicológico, isso pode afetar a questão de trabalho, questão de relacionamento, e ninguém fica, porque ninguém aguenta. Aí, se ficar alguém, fica família, fica esposa, e olhe lá, isso é muito sério, porque isso afeta a qualidade de vida. Uhum. E é o que a gente mais vê, pessoas muito boas, mas esse prejuízo social, né, que é o que traz qualidade de vida ou não. Eu falo de mim, eu comecei a aprender, porque assim, até então, antes de ter a Ivone como esposa, eu não falava com ninguém, não conversava, não tinha conversa, não precisava, eu só realizava, porque já estava tudo pronto na minha cabeça, então não precisava falar. E aí, quando nós nos casamos, e aí me tornei famoso, né? Conhecido no Brasil inteiro. Eu falei, puxa vida, eu tenho que mudar isso aqui, pois as pessoas não vão entender. Está aqui dentro. Então de uma situação de um cara extremamente introspecto, eu virei uma mala velha. Comecei a falar. E perdi o eixo. Eu perdi o eixo. Porque assim, o eixo que eu tinha. Agora eu estou melhor. De pouco tempo para cá, já estou mais equilibrado. Mas eu tenho consciência. Não é algo inconsciente. Sabe? Eu sei as consequências, sei como é que o meu corpo reage e tal, né? E assim, como bailarino, eu estudei biomecânica, fisiologia, eu estudei a história da arte, matemática, música, e eu apliquei. Então, eu compensei tudo isso com a ciência. Eu estava com a ciência e sendo cientista. Então, a biomecânica, a fisiologia, exerceu uma influência muito grande sobre a minha saúde. Porque eu estar acordado, eu estar presente. Então, na verdade, não foi um problema, foi uma bênção. Essa característica, para mim, foi uma bênção. E para ele, e para qualquer pessoa, é uma bênção. Cabe cada um de nós sabermos como administrar e achar um mecanismo para conviver. É um desafio. Sim, é bem interessante. É um belo desafio. Mas estou aqui. Você mirou no que viu e acertou no que não viu. Totalmente. Eu ia falar, oi, tudo bom, Lari? É que temos aqui, ó, a Lari, que eu não conhecia ela aqui, não. Só tava o Wagner aqui por trás. Eu ia falar, o Sebastião tinha colocado aí um vídeo. Será que você consegue colocar aqui? Ou se não, daqui a pouco, a hora que o Wagner... Tá, então tá. Porque aí eu ia falar para colocar o vídeo seu, que você vai lançar um curso. Tá para lançar, né? Um curso, não, tudo bem. Um curso de vendas. Eu tô para lançar um bagulho louco no ar, eu não sei o que é isso. Você é muito doido, né, Sebastião? A cabeça do Sebastião é um negócio muito único, né, cara? Tipo, é um negócio que é algo que me encanta muito, né? Que são exatamente esses cérebros muito únicos. Não tem, nem quem se quisesse muito fazer parecido, você não consegue.
Como que... Sua cabeça descansa? Ou é o tempo inteiro aqui, assim, ó? Olha, antes de fechar os olhos e entrar em sono profundo, tem um mecanismo sonoro e tem mensagens que eu mando para o subconsciente, para ele continuar trabalhando, construindo a arquitetura dos caminhos que eu quero que aconteçam no momento do despertar. Então, eu crio esse mapinha, faço as mensagens e entro em sono. E você dorme bem? Eu creio que sim. É, Nunca teve problemas de sono? não, Não. eu durmo. Dorme. Eu durmo. Eu acordo 4 horas da manhã. E que hora que você dorme? Não importa. Não importa. 4 da manhã. Ultimamente eu tenho acordado e tenho falado, vou ficar na cama. Né? Tenho me segurado na cama para experienciar uma coisa diferente. Mas eu acordo 4 da manhã. E aí eu pratiquei artes marciais. Ah, como chama artes marciais? Tai Chi Chuan, Wushu, que é derivado do Kung Fu. Eu pratiquei... que mais? Meu filho faz Kung Fu Kung Fu. e judô. No momento ele tá parado, tadinho, que ele tá com o braço... Ele quebrou o braço. Eu fazia aula particular. 3 vezes a semana. Começava 4 da manhã, terminava 8 da manhã. De Wushu? Era algo assim... Eu perdi a noção, né? Porque assim, eu vou te contar a história. O mestre Chan, Thomas Chan, eu falei, eu quero fazer Kung Fu. Quero fazer Kung Fu e eu quero virar o... No Wushu o mestre também é Shifu? Como que é? Shifu. Falei assim, mas eu falei, eu quero fazer Kung Fu, mas só que eu não tenho horário. Aí ele falou, você não tem horário? Eu falei assim, não, o único horário que eu tenho é 4 da manhã. Aí ele falou, ele achou que eu estava brincando, né? 4 da manhã? 4 da manhã. Ele me falou, a gente treina. Eu falei, sério? Ele falou, sim. Aí, então, me dá seu número. E fala quanto é. Eu vou treinar, então, contigo. Com 3h30 eu ligava para ele. Todo dia ele começou a ficar assim. Aí eu falei, poxa, bem que você tá com problema, né? Cara. E assim... E ele treinava assim, ao ponto de ver se eu caio, né? Porque eu não caía. Eu vou fazendo até o limite de eu estar em pé. E vou fazendo. Pá. Eu cheguei num nível que eu não tinha noção Quando você treina sozinho, você não tem noção, porque você não olha para o lado. Então, eu tava assim, voando. Quanto tempo que você fez? Você chegou a fazer trocas assim de faixas? Não. É só particular, ele me treinando. Tá. E só eu ali. Aí eu fui um dia visitar a seleção brasileira de Kung Fu, que ele tá, e aí eu vi a disputa aí nos Estados Unidos. Eu fui, ele me pegou em casa, no apartamento onde eu morava, e me levou. Eu estava sempre com roupa de atividade física, fui. Quando eu cheguei lá, no ABC, fiquei lá de fora, né? Eu estava com as armas, né? Eu fiquei assim. Aí ele falou assim, Sebastião, entra. Eu falei, eu não quero atrapalhar, né? Eles estão concentrados para ir treinar e disputar nos Estados Unidos. Não vou fazer isso. Não, entra. Eu falei, é para entrar mesmo? Aí eu entrei para treinar junto com os meninos. E aí que eu descobri que eu não tinha noção. Os meninos começaram a ficar assustados, achando que eu fosse me quebrar. Mas só que não. Porque você é co-criador. Você quebra se você quiser. Você disser, vou quebrar, você se quebra. E eu entendia que eu não ia quebrar. Eu ia pá, chutava, pá, ia, voltava, pá, é sempre pé. Assim.
Aí eu comecei a ter visão periférica, ver os meninos assustados. Falei, nossa, caramba, eu tenho uma arma aqui, eu não sabia. Todos nós somos muito fortes e não sabemos. Falei, nossa. Falei, Aí eu apliquei isso no balé. Eu comecei a fazer... eu comecei a fazer brisé-volé. Saía de quinta para quinta. Parecia um pássaro. Tal. Girava 8 com a técnica bem apurada. Sabe? Brisé-volé, entre-chassi. Subia, parava no ar. Batia, descia. Fechava de quinta para quinta. Tá? Uma técnica bem apurada. Falei, nossa, que saboroso. Saboroso. A ciência aplicada no corpo. Falei, nossa, que benção. Você sabe que isso é hiperfoco do autismo, né? Você já ouviu falar isso? Não. No autismo, e isso varia de acordo com porque são interesses. Então, todo mundo tem interesse. Quando você está interessado, você pode ficar bastante tempo fazendo alguma coisa do seu interesse. No caso do autismo, quando você entra em hiperfoco, funciona de uma forma diferente no cérebro do autista. Ele ativa, é como se ele tivesse sinapses, é como se tivesse um curto-circuito mesmo. Dá uma circuitaria de serotonina nessa parte de aprendizado, e é como se você pudesse ficar fazendo aquilo por horas e horas e aplicando, e te dá vários insights quando você entra em hiperfoco. Então, isso de você ficar das 4 às 8 fazendo isso, e depois aplicar isso no balé, isso é em estado de hiperfoco do autismo. Mas era louco, porque quando eu tirava da tomada, tiro da tomada, Isso, acabou. isso. Eu não preciso fazer mais. Isso. Não vou fazer mais. Exato, mas é isso mesmo. E passa, tá? Passa. De repente, assim, ó, às vezes você faz alguma coisa, porque é como um curto-circuito. É exatamente isso. E foi engraçado você dizer isso, de tirar da tomada. Uhum. Porque curto-circuito Eu, também. assim, Aí você desliga a circuitaria. É que assim, comigo é assim, eu tô fazendo algo, por exemplo, eu vou fazer aula de canto lírico. Aí eu assim, vecchia si barra senti, io rezo al pianto accendere, il sacro monchor deve, le mie grazie riceve. Aí eu falei, vou ser o melhor cantor lírico que existe no planeta. E aí eu comecei, de repente eu parei. Não, aí, por exemplo, se você vai numa aula e vai se dedicar, isso não quer dizer hiperfoco. Então, você vai fazer várias coisas, você pode ser só um cara perfeccionista, que se dedica. Mas extremos é porque você tem dificuldade de identificar, tipo, a tua régua do que é normal, ela é muito fora da casinha, né? Então, do tipo... Isso de sair de casa para dar aula com 10 anos de idade não é o normal dos cidadãos, né? Então, isso de pegar e fazer aula das 4 da manhã às 8... 4, 5, 6, 7, 8. Não é normal. As pessoas não fazem isso. Aí eu fui fazer natação. Tipo assim, Eu fui fazer natação. você é muito fora da casinha. Aí eu fui fazer, muito louco. Eu fui fazer natação e fui muito louco, porque assim, eu comprei a roupa do Phelps. Tá, você Eu comprei a roupa do Phelps. Tá. Exato. Eu também queria ser o Eu Phelps. comprei a roupa do Phelps fantástico. e comecei todos os Vou virar o equipamentos Phelps. e falei, agora eu vou ser o cara. E entrei na piscina e comecei. 4 da manhã, 5h30, porque 5 porque na época reboque abria bem cedo, nesse horário. Aí eu nadando. E ia, voltava, ia.
Eu falei, não, vou melhorar. E comecei a achar que eu estava indo bem. De repente, entrou uma mulher e pulou na piscina, parecia um míssil. E eu falei, como assim? Eu quase morri, porque sabe quem era? Quem? A Rebeca Guzmão. Ah, Eu não nossa. sabia. Aí Pensa no também, cara né, sem pô? noção. Não, eu assim, pensa no cara totalmente sem noção. Eu falei, não. E eu ia, eu voltava e comecei a quase morrer afogado, porque eu queria superar aquela pessoa que Onde estava você foi nadar? naquela academia da Reboque. Porque assim, antes dela ter sido cancelada por excesso, que ela tinha um corpo perfeito, Doping. fino, e aí ela ganhou medalha e tudo mais. E foi nessa época que ela, antes dela ser suspensa, e ela entrou nessa piscina que eu tava. E eu não sabia quem era. Eu fui saber bem depois. Eu falei, entendi o que aconteceu. E depois também parei. Mas eu tenho vontade de fazer essas coisas todas de novo. O hiperfoco, na verdade, é quando você entra num frisson de uma ideia, um tema, um negócio, e aí você pode ficar por horas fazendo aquilo, assim, você perde até a noção do tempo e meio que fora da casinha. Não algo que você faz bem. Tem gente que só por disciplina, que tudo que for fazer faz bem, ou é uma pessoa dedicada. Então, mas o hiperfoco é algo que aquilo você sempre perde muito a noção das coisas e você pode passar horas e horas e horas, aí você quer performar total naquilo, quer ser o melhor, não mede esforço, enfim. Então, às vezes no autismo tem isso e varia também. Às vezes você tá muito em uma pira, depois passa, depois você pega outra e aí passa também. Eu me coloco como um dos maiores vendedores do Brasil, que eu vendi uma marca há 3 décadas atrás, dançando. E debaixo do guarda-chuva, vendi celular, vendi cartão de crédito, vendi banco. Eu fui o maior vendedor de cartão de crédito, quebrei o recorde do Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna fez o Banco Nacional, eu lancei o cartão de crédito, eu lancei o cartão de crédito da empresa e ele quebrou o recorde do Ayrton Senna. Depois eu quebrei o meu próprio recorde de cartão de crédito. Vendi muita coisa. Eu sempre vendi. Vendi muito, vendi. Vendi minha dança como bailarino que queria ser clássico. Depois eu me tornei um neoclássico no balé da cidade, do Teatro Guaíra. Fui bailarino do balé da cidade de São Paulo, né? Então, eu quis me tornar um bailarino clássico, tradicional. Depois, também, tudo vendendo. Ator. Estudei teatro russo, Stanislavski. Estudei espiritualidade da Madame Blavatsky. Estudei, e tudo para vender. Vender a performance, vender performance espiritual, intelectual. Vender. E eu me vejo como um vendedor. Ele é totalmente, é mesmo. E aí vai ser para capacitar as pessoas. É para mostrar para as pessoas que elas são já capazes. Todo mundo já está vendendo. Só ajustar, fazer ajuste fino. Tá. Todo mundo vende. A todo momento. E aí você ensina técnicas, ajuste, postura. Pelo amor, pela consciência da venda e vender, encontrar resultados, fazer dinheiro e continuar vendendo. Legal. E aí vai encontrar o link na sua página, no seu perfil. Vai. Provavelmente. Estará lá. Desculpe-me. Não, estará lá. Roda. Estará lá. Estará lá. Estará lá. Meu Instagram é Sou Eu, Sebastian.
Perfeito. Seja você também. Tá, show de bola. Não, esse cara não perde uma. Para encerrar, pessoal, eu queria mostrar aqui para vocês, ó, esses cordãozinhos aqui. São da loja de uma grande amiga minha, da Ingrid Monte, Sentidos e Cores. Eu peguei para você que tá fora da bolha, que talvez não conheça. Se vocês encontrarem por aí, em restaurantes, em aeroportos, em parques, em rodoviárias, pessoas que estejam usando este cordãozinho aqui, ó, de girassol, tá? Isso aqui significa alguma deficiência oculta. Então, ainda que a pessoa não pareça deficiente, respeite, tá? Porque se ela estiver usando isso aqui, é porque ela realmente tem o direito de estar naquela fila preferencial, tá bem? Um autista também pode usar, tá? Esse aqui. E temos o cordãozinho típico do quebra-cabeça, do autismo, tá? O meu filho geralmente usa um que é metade do quebra-cabeça, metade do girassol, tá? E internacionalmente o do girassol é mais reconhecido do que do quebra-cabeça. Me irrita um pouco que esse povo não padroniza, aí ele tem que ficar levando um monte de coisa pra tudo quanto é lugar. A lojinha da Ingrid de Sentidos e Cores, depois eu vou colocar para vocês na descrição. A Ingrid também é mãe atípica, muito batalhadora, né? Fazendo os corres dela também, na mesma luta, cobertura de planos, convênios para o filho. Eu tô pegando só os cordãozinhos, gente, mas tem também, ó, vem com o cartão de identificação e quando você faz lá na lojinha, você pode colocar foto, telefone para contato, se tiver informações adicionais da criança, se ela não é verbal, se ela é verbal, se ela tem algum outro tipo de transtorno ou alguma doença, alguma alergia ou algo nesse sentido, telefone, né? Enfim, algo para segurança, para identificação, tá? Para facilitar a nossa vida em lugares públicos, sem que a gente precise ficar se explicando ou passando por constrangimentos. Mas lá na lojinha de Sentidos e Cores também tem um monte de material pedagógico, brinquedos para você estimular a sua criança de uma forma lúdica. Então não deixe de conferir também, tá bom? Sebastião, eu queria agradecer. Esse nosso bate-papo foi um prazer imenso conhecer você. Essa voz maravilhosa de locutor que você tem. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, faço votos que quem nos acompanhou possa ter inspiração diante do que foi conversado. Eu quero lhes pedir para que sejam condescendentes com qualquer eventual deslize que eu possa ter cometido aos olhos de vocês, mas, por favor, sejam condescendentes e me perdoem. Nenhum, de forma alguma. E estamos aqui para sempre evoluir. É isso mesmo, imagina. Não, o pessoal aqui do canal é bacana demais. Os chatos são prontamente convidados a se retirar. Dá licença, que aqui a gente tá assim para bater papo, evoluir junto, ninguém nasceu pronto, né? E foi maravilhoso o nosso bate-papo, viu? Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Não deixe de se inscrever. O que foi que você tá me dando a dancinha? Não, mas eu posso fazer um suporte aí? Vai. Você falou... se você está no momento de se inscreva, seja sempre positivo. Faça o que você tem que fazer de melhor, que é estar conectado com o melhor e único ambiente que fala de saúde, de qualidade de vida. Então se inscreva nesse canal, faça o seu melhor a cada momento. E tenho certeza que se inscrevendo nesse canal, você estará no melhor ambiente que eu tenho certeza que existe, que fala desse tema. Viu? Agora eu preciso fazer mais nada, né, minha gente? Encerrar desse jeito, né? Agradecer com o melhor vendedor e garoto propaganda deste mundo. A honra é toda minha, não é mesmo? Eu espero vocês no próximo episódio. A Adri estava aqui me falando para fazer a dancinha. Mas a dancinha... porque eu ia fazer... Eu vou fazer... vou fazer a dancinha. Vou fazer uns passinhos aqui que o Sebastião passar uma vergonhinha básica, tá bom? Então eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.